Bem, meus queridos, voltamos então com a nossa aula número 2 de liderança cristã. Nós falamos ao vivo de Laje, Minas. Nós estamos trabalhando o curso básico de teologia e nós estamos no livro de número primeiro. O primeiro livro cada livro tem 6 matérias. Nós estamos no primeiro livro falando de liderança cristã. Na Pastor Ilmar de Lajinha, estamos falando aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, esse é o candelabro, né, de 7 braços. Aqui em cima as chamas dele quer dizer no hebraico Yerushalayim, Jerusalém. Parece chama, mas não é uma palavra hebraica. E nós estamos trabalhando então liderança cristã do livro número 1. Vamos falar hoje sobre os mitos sobre liderança. É preciso entender isso. Mitos quer dizer coisas, falácias sobre liderança. Nós mostramos na aula passada que a palavra liderança não ocorre no texto bíblico como no português, né? Só apareceu uma vez a palavra líder, uma versão muito pouco usada, a corrigida não traz, nem a atualizada. E nós falamos então que aparece a palavra como capitães, como chefe, como príncipe, a maioria dela é como príncipe. A palavra Najid quer dizer liderar, governar, etc. Hoje falaremos do que a lei sobre os mitos sobre a liderança. Mitos são falácias, né? São história. É histórias com E, né? Não é história com H, é histórias, né? Então, o primeiro mito que nós temos na liderança, na aula passada também falamos que a primeira liderança que apareceu na Bíblia foi Adão, né? Que passou a liderar a sua esposa. E liderou até mal, né? Porque não precisa acompanhar. O líder deve acompanhar o seu liderado. E a Eva, quando foi interpelada pelo Satanás, não estava com Adão, né? Então, o primeiro mito é que liderança é um dom raro. Isso é a primeira falácia, né? Liderança é um dom raro. Quer dizer, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irretratáveis, né? Então, existe pessoas vocacionadas para liderar? Sim, existe. Deus chama pessoas para liderar. Deus prepara, Deus adestra, Deus qualifica, Deus providencia meios e métodos para as pessoas se tornarem líderes, né? Porque a fonte principal do líder é Deus, né? Vem do alto, a liderança vem dos céus. Mas então essa primeira mentira é que liderança é um dom raro. Não é um dom raro, isso é uma mentira, é uma falácia. Liderança é de acordo com o propósito de Deus. Quando o Senhor Deus, Jesus, o Espírito Santo está falando lá em Coríntios, a Paulo, ele escrevendo na igreja de Corinto, capítulo 12, falando dos dons, operações e os serviços, ele diz que é dado a cada um conforme o Espírito lhe convém. O Espírito é que sabe o que ele tem que levantar, quem que ele tem que levantar em cada eclésia, cada igreja, cada comunidade. Ele vai levantar a pessoa certa para atuar em cada setor. Então não é um dom raro, é um dom caro. Essa que é a verdade, é uma coisa de Deus, divina, né? O líder são natos. Outra mentira, líderes são natos. Nasce líder, não são feitos. Mentira, isso é uma falácia. Isso é um mito. O líder é Deus em que prepara o líder. Moisés não nasceu líder, não, né? Tanto é que ele várias vezes tentou fugir da liderança. Quando ele foi chamado no alto do Monte Horebe, Monte de Deus, ele colocou vários obstáculos, disse que era de língua pesada, de língua, que ele não ia acreditar nele. Ele foi colocando empecilhos, obstáculos para fugir daquele serviço, né? Então, ele foi moldado, preparado. O líder é moldado. Deus vai trabalhando, vai adestrando, vai fazendo igual a pedra lisa, né? A pedra, quando ela começa a entrar no ribeiro, lá no alto do ribeiro, ela vem cheia de pontas. Mas com o bater das águas, com o andar, no curso do rio, a pedra vai ficando lisinha. Quando Davi pegou aqueles 5 seixos lisos e foi atacar Golias, um seixo apenas bateu na fronte de Golias, ele caiu para frente, mostrando que não foi a pedra que matou o gigante, né? Davi matou depois que ele caiu, foi lá e cortou a cabeça dele com a própria espada de Golias. Espada essa que depois de muitos anos, ele pegou ela lá em cima na cidade de Nob, com o sacerdote Aimeleque, pai de Abiatar. Ele passou lá fugindo de Saul e pediu, se tem alguma espada por aí que eu saí apressado? Só tem aquela espada que você matou o Golias com ela. Foi com essa espada que ele continuou a sua missão dali para frente. Então, líder é mentira que eles são natos. Ninguém nasce líder. O líder é moldado por Deus. Deus é que prepara e qualifica e adestra. Outra coisa, líderes são carismáticos. Carisma, do grego graça, né? Dom.
Existem duas palavras gregas para o dom: doreia, que é o dom vocação, e carisma, que é o dom espiritual. Né? Então, essa mentira falando que líderes são carismáticos. Isso é uma falácia, é uma mentira. Líderes também são carismáticos, né? São todos os líderes que são carismáticos. Né? Eu, por exemplo, não acho que Moisés era um líder carismático. Moisés era manso, a Bíblia diz que ele era manso, mas era uma mansidão, e o povo tem uma ideia errônea de mansidão. Acha que mansidão é languidez, mansidão é moleza. Moisés não era um homem desse, ele tinha ira santa. Ao descer do monte, quando ele viu aquele bezerro de ouro no Êxodo 32, ele falou o que ele fez? Desceu e gritou: quem é por mim, vem aqui. A tribo de Levi foi até ele, mandou matar todo mundo, mataram mais de 3.000 pessoas, matou irmão, pai, filho, matou todo mundo. Por isso Levi foi chamado para ser levita. E ele pegou o bezerro, derreteu e fez o povo beber água com ouro moído. Então, você vai falar que um homem desse era uma pessoa que era carismática? Não era carismática, né? Ele também era gracioso diante de Deus, mas o líder não é todo líder é carismático, negativo, nem todo líder é carismático. Winston Churchill, um grande líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, nunca foi carismático. Né? Ele era pessoa de rigidez. Né? Então, Moisés, no meu entendimento, não era assim carismático, ele era uma pessoa mansa. Mansa não é mole, não é languidez, não é aquela pessoa empurrando com barriga. Ele tem energia, ele está vivo. Né? Outra falácia aí que é importante esclarecer sobre a liderança, que é um mito, a mentira, que só existe liderança no escalão mais alto da organização. Isso é mentira, né? A Bíblia diz que quando Jetro chegou no arraial, trazendo a mulher dele, Zípora, com os dois meninos, Gerson e Eliezer, diante de Moisés, e sentou com ele no dia seguinte, viu aquela fila enorme, o povo o dia inteiro, e Moisés o dia inteiro sentado, decidindo questões menores da vivência do povo do acampamento. Ele chamou Moisés e falou: rapaz, não faz isso, escolhe aí nomes e vamos colocar líderes para que eles decidam essas questões pequenas. E ele começou com líder de 10. Ele falou: põe líder de 10, líder de 50, líder de 100, líder de 1.000. Então veja bem aí, que a liderança é de acordo com a capacidade de cada um. Então começa por pequeno. Um casal, por exemplo, se tem 2 pessoas num casal mandando, como é que vai para frente? A casa dividida contra si mesma, ela vai cair, dizia Jesus, quando eles falaram que ele expulsava demônios por Beelzebul. Se Satanás está dividindo o seu reino, o reino vai caducar, vai cair. Então não pode. O casamento perfeito é aquele onde há uma liderança, uma cabeça só para dirigir. 2 cabeças mandando, nem os filhos são educados e nem vai para frente, né? Essa empreitada. Outra grande mentira sobre a liderança, outro mito, é o líder controla, dirige, estimula, manipula. Isso não é líder, isso é ditador. Né? Líder é dado por Deus, ele tem as qualidades divinas, vamos falar delas aqui daqui a pouco. E ele precisa se adestrar, precisa se qualificar, ele precisa se prontificar para fazer a obra de Deus. Mas jamais ele vai ser ditador, controlar, manipular, estimular, mandar, eu mando, eu tal. O líder verdadeiro ele nunca tem esses acessos, esses arroubos de tirania, né? O líder verdadeiro, ele fala de uma maneira fácil, dócil e todos ouvem. É como um bom pastor, ele fala, as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ele não tem que ficar toda hora exigindo e mostrando que ele manda, que ele faz, né? Aqui quem manda sou eu e tal. Isso é tirania, é ditadura e não liderança. Então falamos na segunda aula de hoje sobre os mitos, as mentiras, falácias sobre a liderança. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.